Dilma ascendeu ao poder nas eleições do dia 31 de outubro de 2010. No âmbito internacional, havia incertezas e recessões em alguns países da Europa por conta da crise econômica que se iniciou em 2008. Assim, o acúmulo das altas taxas de desemprego, aumento da inflação, queda do PIB e obras superfaturadas para os estádios da Copa do Mundo em 2013 marcaram o início da derrocata da petista no poder. A partir disto, uma série de manifestações começaram a acontecer em junho de 2013, e a nova direita começou a tomar força. Em relação à política econômica, o governo Dilma realizou um projeto visando o crescimento econômico e segmento no modelo capitalista, mantendo a política de transferência de renda como o Bolsa Família. Dilma trabalhou especificamente no manejo da crise financeira de 2008, visando reestruturar o mercado interno para manter a atividade industrial e agropecuária, enquanto o resto do mundo, principalmente os parceiros comerciais, se restabeleciam. Para tal, algumas medidas foram tomadas. O Banco Central reduziu progressivamente a taxa Selic de agosto de 2011 até outubro de 2012, atingindo 7,5% ao ano. Manutenção da oferta de crédito pelos bancos públicos, sustentação dos investimentos públicos com a adoção de pacotes de compras governamentais e de investimentos públicos e estímulo à produção industrial através do subsídio e aquisição de máquinas e equipamentos pelo BNDES e reestruturação do setor elétrico para reduzir o preço da energia que chegava ao consumidor final. Entretanto, no final do mandato da presidenta, alguns índices começaram a gerar problemas na economia brasileira, despertando a ira inclusive da burguesia, até então favorecida pelas medidas socioeconômicas. A pressão inflacionária, inflação do tomate e o fraco resultado do PIB iniciaram uma série de problemas na estabilidade do governo da petista. Em relação ao âmbito social, Dilma prosseguiu com importantes projetos criados por seu antecessor, Lula. Dentre eles, o programa Bolsa Família, o programa Luz para Todos, o programa Universidade para Todos, o programa Brasil Sorridente e o programa Minha Casa Minha Vida. Ademais, criou um programa de assistência às gestantes, lactantes e recém-nascidos, o programa Rede Cegonha, ainda no início de 2011. Entretanto, o programa mais importante de criação da própria Dilma foi o Plano Brasil Sem Miséria, que visou o combate à desigualdade e pobreza e buscou, além da proteção social, saúde e educação, além também de manter os direitos de comida e moradia da população. Nesse primeiro período, a descentralização dos serviços de saúde para os municípios, ampliação do SUS, cobertura universal da vacinação e assistência pré-natal e expansão das tecnologias de saúde eram satisfatórias. No primeiro ano de governo, foi lançado o Plano de Ação para Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Nossa pauta se estrutura em função das pessoas que sofrem de doenças como hipertensão, diabetes, câncer e doenças respiratórias. A principal causa de nossa determinação e empenho para reduzi-las são as perdas de vida precoces e o sofrimento das pessoas e seus familiares. No meu país, No quesito de saúde bucal, embora tenha existido queda no índice de cárie, ainda era a doença bucal mais prevalente na população brasileira, principalmente entre a faixa etária até 12 anos. Enquanto isso, para idosos e pacientes sistemicamente comprometidos, a doença periodontal se demonstrava mais evidente. Com a vigência do programa Brasil Sorridente, a tendência foi de diminuição das taxas deletérias de saúde bucal. Ademais, houve um aumento do número de cirurgiões dentistas, assim como o número daqueles associados ao sistema público de saúde. No ano de 2014, por exemplo, houve a implementação de mais de 20 mil equipes de saúde bucal, além do aumento da quantidade de centros de especialização odontológicas, os CELS, contribuindo para que alguns serviços antes de difícil acesso pela população, como por exemplo a aquisição de próteses dentárias, se tornassem possível. As principais respostas frente aos problemas de saúde bucal foram voltadas para a inserção de mais grupos de interesse nas políticas já existentes. Nesse mérito, houve a criação do Brasil Sorridente Indígena, em 2011, e a inclusão da saúde bucal no Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, também em 2011. Outro assim, houve a extensão de equipes de saúde bucal nas equipes de saúde das famílias, e junto ao lançamento do Plano de Brasil Sem Miséria, em 2011, houve acoplamento da diretriz de saúde bucal para a atenção básica. Nesse contexto, o governo Dilma I investiu na articulação da saúde bucal com o programa Saúde na Escola,
na ampliação da fluoretação da água de distribuição pública, na implementação do programa de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica, na ampliação da quantidade dos serviços ofertados pelos CELs e na instituição do componente da política, intitulado como Gradua CEL. Entretanto, esse período foi marcado mesmo pelo avanço e fortalecimento do elo criado pelo setor privado. Houve crescimento dos planos de saúde e seguros privados, incorporação de tecnologias de alto custo aos procedimentos cirúrgicos, financiamento do setor e continuidade da aliança do SUS com a prestação e capital do setor privado. No segundo mandato de Dilma Rousseff, foi possível notar que os investimentos no setor saúde direcionados à manutenção do Sistema Único de Saúde eram insuficientes, o que levou à incompatibilidade do seu desenvolvimento estrutural para suprir as necessidades e o número de usuários do sistema. Por conta disso, alguns desafios persistiram na saúde pública no período, como a desvalorização dos trabalhadores, a distribuição desigual de equipamentos, instalação e mão de obra, a necessidade de articular todos os componentes que estruturaram os serviços e os interesses econômicos atribuídos a eles e a negligência de fatores como determinantes sociais para o atendimento. Além disso, o SUS revelou-se cada vez mais dependente no setor privado e visando sob olhares capitalistas, tendo influência de diversos grupos de interesse. Na saúde bucal, por exemplo, houve um aumento de 38 centros especializados no país entre 2015 e 2016. Porém, houve uma queda de 42,3% no número de procedimentos na primeira consulta programática e de 42,9% na ação coletiva de escovação supervisionada entre 2015 e 2017. Já sobre os procedimentos especializados, houve um aumento de 18,2% nos procedimentos periodontais e uma redução de 14,6% nos procedimentos endodônticos no período. E, segundo dados, 2016 foi o único ano que encerrou com redução de equipes de saúde bucal desde a implementação dessa política, e a cobertura populacional dessas equipes reduziu consideravelmente. Apesar dos dados apontarem a queda dos resultados e indicadores de assistência bucal entre 2015 e 2016, houve a manutenção do financiamento federal, sendo constatado uma incoerência entre os investimentos do governo e a implementação da política e seus resultados. Em contrapartida, os números relacionados à saúde bucal no Brasil nesse período, assim como o sistema de saúde como um todo, refletem a volubilidade política do período, o cenário recessivo e as mudanças sucessivas no Ministério da Saúde. Dessa forma, não houve um direcionamento à continuidade da política no nível federal. Nesse período, devido aos fatos citados anteriormente, havia uma grande instabilidade política e ocorreram diversas manifestações contra e a favor da atual presidência. E então, o Congresso assumiu o protagonismo e, com a perda da base parlamentar da presidente, houve a abertura do pedido de impeachment e a cassação do presidente da Câmara de Deputados. Às 6h33, o Senado aprovou, por 55 votos a favor e 22 contra, o afastamento da presidente Dilma Rousseff da presidência da República Durante o governo de Michel Temer, iniciado em 12 de maio de 2016, após o impeachment da então presidente Dilma Rousseff, houve o aprofundamento das diretrizes neoliberais e o desmonte de políticas favoráveis à proteção social e ambiental no Brasil. Temer chegou à presidência em meio a uma grave crise econômica no país e aplicou mudanças expressivas nas instituições políticas e econômicas do Brasil. Algumas medidas do seu governo foram o controle dos gastos públicos através da PEC 55, que impôs limite aos gastos futuros do governo federal, a reforma trabalhista de 2017 e a liberação da terceirização para atividades. Esse período contou com o contestável discurso da necessidade de redução do SUS pelo então ministro da Saúde Ricardo Barros, que afirmou que o país não conseguiria sustentar os direitos da Constituição Federal de 1988, como o acesso universal e igualitário à saúde, e seria necessário revisá-los, pois não haveria capacidade financeira para esses planos. Então, foram propostos os planos de saúde populares, ou acessíveis, os quais ofereceriam menos serviços do que os determinados pelo rol de procedimentos mínimos obrigatórios pela Agência Nacional de Saúde Complementar. Em julho de 2016, foram exonerados 73 cargos comissionados do Ministério da Saúde, levando à especulação sobre a possível extinção da Coordenação Geral de Saúde Bucal. Tais acontecimentos movimentaram as entidades odontológicas, como os Conselhos Regionais e Federal de Odontologia e sindicatos. Em agosto de 2016, foi nomeada uma nova coordenadora de saúde bucal, Patrícia Lima Ferraz, mas sua permanência no caso foi envolta por polêmicas e durou apenas 5 meses.
O governo Temer também foi marcado pela instabilidade política, econômica e medidas de austeridade fiscal, especialmente com a aprovação da Emenda Constitucional número 95 de 2016, que restringiu e congelou os gastos públicos federais até 2036, impactando diretamente no custeio do Sistema Único de Saúde. Em 2017, o Ministério da Saúde publicou nova versão da Política Nacional de Atenção Básica, com inúmeras críticas negativas vindo de especialistas sanitaristas e entidades da saúde coletiva, que flexibilizou os modelos de implementação das equipes de atenção básica e representou a restrição do caráter universal e igualitário do SUS. No final do governo Temer, as principais medidas políticas voltadas à saúde bucal envolveram mudanças no financiamento dos centros de especialidades odontológicas e laboratórios regionais de próteses dentárias, que foram incorporados aos recursos da atenção básica, o lançamento do projeto SB Brasil 2020 e a publicação do livro A Saúde Bucal no Brasil, que atualiza o caderno 17 da Atenção Básica de Saúde Bucal, que foi produzida ainda no governo Dilma. Porém, a sua publicação foi interrompida pela crise no governo federal e instabilidade na Coordenação Geral de Saúde Bucal entre 2015 e 2016. Esse período revelou um aumento no número de faculdades da rede privada de ensino e uma menor proporção de cirurgiões dentistas no SUS. Entretanto, a distribuição desigual de cirurgiões dentistas entre as regiões e no setor público e privado pode ser um obstáculo significativo no acesso aos cuidados em saúde bucal no Brasil. Segundo estudiosos, essa dominância de formação em faculdades privadas poderá constituir uma barreira futura para a própria saúde pública, tendo em vista as contradições da formação para o sistema público de saúde em faculdades privadas. Ainda em 2018, ocorreu a eleição para o novo presidente no Brasil, uma eleição marcada pela polarização. De um lado, Jair Messias Bolsonaro, e do outro, Fernando Haddad. Este domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Essa é a informação oficial do TSE que nós temos na tela com os números e a Renata Lopretti. Bolsonaro venceu, com suas propostas bem pautadas no fim da corrupção do país. Seu governo, assim como o anterior, teria seus alicerces pautados no neoliberalismo, utilizando de políticas de austeridade e demonstrando, portanto, aquiescência à Emenda Constitucional 95. No que diz respeito à saúde bucal, no seu primeiro ano de governo, chegou ao cargo de Coordenação Nacional de Saúde Bucal uma ortodontista por formação, a Rogéria Cristina Calastro de Azevedo, que afirmou ter como prioridade a garantia do acesso aos serviços públicos de saúde bucal. Ainda em 2019, o então presidente vetou o projeto de lei 34 de 2013, que visava tornar obrigatória a prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de internação hospitalar. De acordo com os dados do Observatório de Análise de Políticas de Saúde, o primeiro ano do governo Bolsonaro fechou com um aumento no número de equipes de saúde bucal implantadas no país e também um crescimento discreto na cobertura populacional na atenção básica. No entanto, foi observado que apesar da ampliação da rede física, houve atrofia nos recursos. O ano de 2020 seria abalado com o vírus que toda a rede de saúde no Brasil e no mundo não esperava, o SARS-CoV-2, deixando milhares de mortos. O Conselho Nacional de Secretários da Saúde, CONAS, e o Ministério da Saúde atualizaram nesta terça-feira os dados sobre a situação da Covid-19 no Brasil. Os números do último levantamento constam que 1.280 pessoas morreram nas últimas 24 horas, enquanto o número de infectados foi de 33.846 novas confirmações também no mesmo período. Ao todo, o país tem 59.594 mortes desde o início da pandemia, além... A Covid-19 trouxe repercussões para todos os âmbitos da saúde, inclusive para a odontologia. Nesse sentido, ainda em março de 2020, a Coordenação Geral de Saúde Bucal orientou a suspensão de todos os atendimentos odontológicos eletivos, haja vista o risco de contaminação tanto dos pacientes quanto dos profissionais. Da iniciativa privada. Hoje, 20 de março, é chegada a hora de pararmos no atendimento também, sobretudo aqueles de atendimento coletivo, como o SESI, SESC, e nos consultórios individualizados, também o momento para colaborarmos com as medidas de restrição de mobilidade social. Chegou a nossa hora de colaborar para a nossa proteção e para a proteção de todos os nossos pacientes. Obrigado, Conselho de Odontologia da Bahia.
Apenas em novembro, as adequações foram indicadas para que outros procedimentos, além de urgências e emergências, fossem realizados e, para isso, os municípios receberam recursos para que essas adequações fossem possíveis. Vale ressaltar também que os cirurgiões dentistas da rede pública participaram ativamente das ações da Fast Track Covid 2019 em 2020. Nesse ano também, as entidades da odontologia se agitaram em resposta à nomeação de Vivaldo Pinheiro Guimarães para o cargo de Coordenação Geral de Saúde Bucal, que permaneceu apenas por 44 dias, já que o ministro da Saúde da época, Eduardo Pazuello, cedeu às pressões dessas entidades e chegou ao cargo, então, a Caroline Martins, cirurgiã dentista e mestre em saúde coletiva. Olá, eu sou Caroline Martins, estou assumindo a Coordenação Geral de Saúde Bucal. O segundo ano do governo Bolsonaro, apesar da pandemia, fechou em um pequeno aumento no número de equipes de saúde bucal, mas também com redução da cobertura populacional. Já em 2021, a grande notícia foi a chegada das vacinas no país. Chegou agora de manhã em São Paulo o primeiro lote da vacina Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo. Sem grandes ações quanto à saúde bucal, mas ainda assim observou-se um aumento na implantação de equipes de saúde bucal e da cobertura populacional. No entanto, com certa inconsistência, já que houve redução no financiamento do PNSB. Os dados em relação à PNSB no último ano do governo de Jair Messias Bolsonaro, infelizmente, ainda não estão disponíveis.